espero que não estejamos a sul-americanizar o futebol português. Isto pode ser visto com muita naturalidade na Argentina, com alguma naturalidade no Brasil, mas não pode... Vamos lá ver, vamos distinguir as coisas. Falaste há pouco do Gonçalo Oliveira, dos bancos suplentes do Futebol Clube do Porto. O Gonçalo, e bem, ontem, 24 horas depois, mais ou menos, veio pedir desculpa e disse que não se revia naquele comportamento. Foi feio o que fez Gonçalo aos bancos suplentes do Futebol Clube do Porto, mas foi homem. Com 19 anos, foi homem e pediu desculpa. O Enzo, não. O Enzo não teve... foram 24 horas depois, não foi no calor do jogo. E, portanto, ou ele nos quer dizer que se passou mais alguma coisa que nós não sabemos, para ele reagir desta maneira, ou antes, ou durante, ou depois do jogo, ou então isto não tem pés nem cabeça por parte do Enzo Barrenetxea. O que ele diz, vemos dentro de pouco, deve ser na segunda volta, no Estádio da Luz, entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Esta é uma frase, nós utilizamos uma frase no vernáculo, os argentinos põem-lhe o mil antes, filhos de mil, e portanto, feio, insultuoso, que deve ser verberado pelo Benfica, deve ser impedido pelo Benfica de ter esta publicação e deve ter o mesmo caminho do Gonçalo Oliveira. Já se percebeu que os jogadores do Benfica não estão a lidar bem com a situação atual do clube, a 10 pontos do Porto, com a eliminação na Taça da Liga, com a eliminação na Taça de Portugal, com a Liga dos Campeões por um fio. Mas os nervos à flor da pele não podem justificar tudo, não é? Não há nada que justifique este tipo de comportamento 24 horas depois e supostamente de cabeça fria, a menos, mas nem é a menos, que haja algum comportamento que não tenha sido visível pelas câmaras. E mesmo assim, eu acho que Barrenetxea passou todos os limites. Ele esteve no banco de suplentes ao lado do Gonçalo, e portanto não esteve com aquela adrenalina no top, embora eu perceba que os jogadores que estão no banco num jogo destes, num clássico, estejam sempre não só muito concentrados, mas também com vontade de estar lá dentro. Outra coisa é, passado 24 horas, sentado na sua casinha, fazer uma publicação deste tipo. É lamentável, é vergonhoso e não devia passar-se. E espero, termino como comecei, espero sinceramente que não estejamos a sul-americanizar o futebol português com este tipo de comportamentos que devem ser verberados pelo clube, devem ser impedidos pelo clube e devem ser alvo de queixa, isto sim, por parte do Futebol Clube do Porto, mas nem é preciso. Deve o Conselho de Disciplina olhar para isto e pensar que não pode ser uma prática corrente no futebol profissional em Portugal. Como há pouco dizia, Samu também acabou por fazer depois uma partilha nas redes sociais, quando mostrou o símbolo do Futebol Clube do Porto, a Pavlidis. Entretanto, o Futebol Clube do Porto deve mesmo ter ordenado a eliminação dessa publicação. Aqui o Benfica, nas próximas horas, também deve fazer o mesmo? Já o devia ter feito. Já tem umas horas, já o devia ter feito. Acho que o Benfica ontem atuou bem com o Gonçalo Oliveira. Creio que aquilo foi uma ação concertada no pedido de desculpas em relação ao banco de suplentes e já o devia ter feito em relação ao Enzo Barrenetxea, porque isto não pode, nem vamos falar que se é os valores do Benfica, do Porto, do Sporting, do Braga, do FAF, do Torriense, seja lá de quem for. Ninguém se pode rever nisto, ainda para mais 24 horas depois. Eu percebo muitas das coisas que se passam dentro do campo, percebo muitas vezes que os jogadores... coloquem aspas, se passem dos limites, mas é dentro do campo. Depois, 24 horas depois, isto não é aceitável. E sim, à tua pergunta, a comunicação do Benfica devia estar mais atenta e já devia ter ordenado, que ele apagasse e 2, que viesse pedir desculpa. Já que falas de comunicação, há também uma notícia relativamente a José Mourinho, que quer, no fundo, aqui uma revolução no Benfica, e a área da comunicação também acaba por ser um desses alvos. Já iremos falar disso, Pedro, e, entretanto, voltei a ver aqui nas redes sociais e ainda há a publicação de Barrenetxea. Iremos ver se nas próximas horas vai ou não a ser eliminada. Para já, vamos avançar para Otamendi, que viu o clássico no autocarro. Segundo o jornal
Record, o central e capitão do Benfica preferiu ficar numa zona mais resguardada, apesar de ter acesso a uma das tribunas do Estádio do Dragão. O facto de já ter representado o Futebol Clube do Porto durante 3 épocas e meia e a relação com os adeptos levou Otamendi a tomar esta decisão. Acabou, por isso, por ver o clássico da Taça de Portugal no autocarro do Benfica. Otamendi, recorde, foi expulso no jogo com o Sporting de Braga na Taça da Liga e por isso teve de cumprir castigo. Por ser uma referência no balneário, fez questão de viajar com o grupo para o norte do país numa tentativa de transmitir confiança. Pedro Sousa é, de facto, um líder do Benfica. Vai ser difícil encontrar um outro deste género, caso Otamendi saia no final desta época? Não tenho resposta para isso, porque quando saiu o Coates do Sporting, ninguém imaginaria que a decisão do Sporting fosse Morton Newman, e foi a mais acertada. Portanto, com toda a sinceridade, não tenho resposta para isso. O que eu sei é que Otamendi exerce de capitão, fez muito bem em estar no Estádio do Dragão. Eu percebo que ele não tenha ido para a bancada, para o camarote. Vamos explicar às pessoas. Pelo regulamento, há aqueles lugares que também deram polémica por estar na quarta fila, ou terceira ou quarta fila, o Rui Costa mais 2 ou 3 dirigentes do Benfica, e depois há um camarote que é destinado à equipa visitante, onde estão os jogadores que saltam da ficha de jogo, que estão a mais, que está o diretor de comunicação, que está um assessor de comunicação, que está um enfermeiro a mais, que está... Enfim, é um camarote... Alguns elementos para e a onde equipa podia rival. estar Otamendi, porque Otamendi não podia ir ao balneário porque está suspenso. Estava suspenso. Portanto, ele não podia sequer, ao contrário, por exemplo, do 21º jogador, do 22º jogador que foi para o camarote, se é que foi, ele não podia frequentar a zona do balneário. E, portanto, resolveu ver pela televisão o jogo dentro da caminhonete do Benfica, ouviu com toda a certeza, com o delay, as manifestações do gol do Porto antes de passarem na televisão, é inevitável, mas já aqui aplaudi, e quer dizer, nem tem a ver com o seu desempenho desportivo, que foi ao longo dos últimos anos muito alto. Ele é um verdadeiro capitão, e é muito interessante perceber isto, que os jogadores de outras nacionalidades, eu dei o exemplo há pouco do Coates, mas do Nico Otamendi, e há outros exemplos, Lúcio Gonzalez no Futebol Clube do Porto, que hoje faz parte da equipa técnica, exerceram verdadeiramente como capitães dentro e fora do relevado. E um capitão é isto, é estar com as tropas nos dias mais e menos importantes. E Otamendi exerceu como tal, por isso há que enaltecer este gesto, ao contrário do de Barrenetxea. E ele, como compatriota dele, também o deve chamar a atenção por este comportamento que é inaceitável. Há pouco falavas do momento do Benfica, lá está, se calhar, de os nervos estarem mais à flor da pele, e o facto de Otamendi ter ido com a equipa para o norte do país, decidiu assistir ao jogo no autocarro, ou seja, quis estar próximo do plantel. Isso também mostra um momento mais frio do Clube da Luz? Ou seja, a disponibilidade de Otamendi em viajar com a equipa para o norte, ou seria uma atitude que Otamendi teria tomado mesmo se o Benfica estivesse em primeiro e tivesse avançado na Taça da Liga? Foi ele que tomou essa decisão e pediu para ir com o grupo. E eu acho que o treinador e o presidente aplaudiram. Não é por pagarem mais um quarto para dormir na unidade hoteleira que ia fazer confusão. E, portanto, eu acho que este tipo de iniciativas, isto acontece, por exemplo, em grandes acontecimentos, final da Taça vai o plantel todo, final da Taça da Liga vai o plantel todo, e isto era um grande acontecimento para o Benfica. Não há que escamotear esta realidade. Eu até digo mais, sem querer ser polémico, nem pouco mais ou menos, mas o caráter do jogo para o Benfica era decisivo se queria ganhar mais uma competição esta temporada. Eu digo mais uma temporada, mais uma competição, porque às vezes esquecemos que o Benfica ganhou a Supertaça. Não estranharia que, por exemplo, outros como o Luque Bacchio, que não tem tantas raízes ao futebol português, que está aqui há meia dúzia de meses, também tivesse dito: eu quero ir, porque o Luque Bacchio é um homem do 11. E isto também define muito, não estou a dizer sem qualquer tipo de polémica, mas os jogadores que não puderam estar
não estranharia que fossem todos para estarem ao lado dos colegas, porque é nestes momentos que os grupos se definem e as pessoas se definem. Independentemente do mau ou do bom momento do clube. Pedro Sousa, temos muito para falar ainda, principalmente sobre